Hoje começamos a analisar a primeira e a segunda trombetas do livro do Apocalipse. Já tivemos 2 estudos introdutórios sobre estas trombetas. Convidamos todos aqueles que ainda não tiveram possibilidade de assistir aos nossos 2 primeiros estudos introdutórios sobre este tema, que o possam fazer a fim de entenderem melhor esta sequência que vamos continuar a ter neste estudo. Vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 8 e nos versículos de 1 até 3. E, havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Quando nós avaliamos este versículo, vamos entender e vamos compreender que o versículo é realmente a culminação do 7º selo. Devemos recordar que no passado os livros da Bíblia não tinham capítulos nem versículos. Isto porquê? Porque só foram colocados mais tarde, quando os escrivãos os colocaram. Por isso, o versículo 1 do capítulo 8 de Apocalipse nada tem a ver com o início das 7 trombetas que nos fala o versículo 2. E por isso, no nosso estudo de hoje, vamos começar no versículo 2, onde deveria se iniciar o capítulo 8. E o capítulo 8 começa então assim no versículo 2 da seguinte forma: E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas 7 trombetas. Vamos então aqui já fazer uma pergunta. Onde é que se encontram estes 7 anjos em relação com o santuário? Uma segunda pergunta. Quem deu estas 7 trombetas aos 7 anjos? E uma terceira pergunta ainda. Em que parte do santuário, ou em que compartimento do mesmo, são entregues estas 7 trombetas? E as respostas vamos encontrá-las no versículo 3, e este versículo diz-nos o seguinte: E veio outro anjo. Devemos ter em atenção que este anjo não faz parte dos 7 anjos que recebem as 7 trombetas. Por isso é-nos dito que veio outro anjo, além dos 7 que já foram mencionados. E pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Ao observarmos aqui este slide, nós podemos ver aqui o santuário, e aqui encontramos os móveis sagrados do santuário e a sua localização em cada compartimento. Vamos observar primeiramente que existem 2 altares no santuário. E estes 2 altares podemos observá-los como sendo o primeiro no pátio e é chamado de altar dos holocaustos. E a Bíblia diz-nos que ele foi construído de bronze. Era este altar em que se ofereciam os sacrifícios. Quando João Batista apresentou ao Senhor Jesus no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 29, aí lemos as palavras de João em que ele nos diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este altar simbolizava a morte do nosso Senhor Jesus Cristo quando ele veio a esta terra. E, portanto, este altar pode ser descartado aqui de Apocalipse capítulo 8, porque este altar está no pátio. Vamos agora ver aqui nesta outra figura um outro altar. E este outro altar encontrava-se no lugar santo. E podemos aqui observar que é no lugar santo onde este altar se encontra. E também se encontram os 7 anjos no lugar do santuário celestial, no lugar santo. João está aqui a observar então o santuário celestial. E então João estava a observar estes 7 anjos. Sobre este altar, a Bíblia diz-nos que ele era de ouro e que se encontrava no lugar santo. Então podemos dizer biblicamente que no lugar santo é onde se encontram estes 7 anjos e onde está então o outro anjo que vai até eles. A palavra anjo na Bíblia significa mensageiro. E vamos encontrar que este anjo traz uma mensagem específica de alguém.
e vem com uma mensagem, mas também traz 7 trombetas. Vamos constatar isto na palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 8 e no versículo 6, que nos diz: E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Aqui vamos encontrar estes 7 anjos aos quais lhes foram dadas as 7 trombetas. E onde é que lhe foram dadas as 7 trombetas? Elas foram entregues a eles no lugar santo do santuário celestial. E no versículo 3 lemos: E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Este anjo é o mesmo anjo que aparece em Apocalipse 10. Apocalipse capítulo 10, nos versículos 1 a 3, diz-nos então o seguinte: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E quando clamou, os 7 trovões emitiram as suas vozes. Nós aqui observamos que este anjo do versículo 1 de Apocalipse 10 diz que é um anjo forte envolvido numa nuvem. E a Bíblia diz-nos que este anjo forte é o nosso Senhor Jesus Cristo. E em Apocalipse, no capítulo 8 e no versículo 3, é o mesmo anjo que aparece aí e traz as 7 trombetas e as dá aos 7 anjos no lugar santo do santuário celestial para que eles toquem estas 7 trombetas. Vamos a Apocalipse capítulo 8 e aos versículos 4 e 5. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. O que é que nos está então aqui a dizer este versículo 4? Está a enfatizar-nos que o nosso Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso quer anunciar ao seu povo que eu quero que sejam tocadas estas 7 trombetas por meio destes 7 anjos. Ele está então a anunciar ao seu povo que existe um mediador no céu que está a interceder por eles que estão a elevar as suas orações no tempo em que sejam tocadas estas 7 trombetas. Por isso, o profeta João, quando vê estes 7 anjos que estão aqui, que estão a receber as 7 trombetas, o Senhor não se esquece de lhes enfatizar que ao serem tocadas estas 7 trombetas, vai haver um mediador no céu para com aqueles que estão orando. Por isso, o versículo 4 diz-nos: a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos. Ou seja, vai ser tocada a primeira trombeta e o Senhor quer enfatizar ao seu povo que, apesar das trombetas estarem a ser tocadas, existe mediação no santuário celestial, especialmente no lugar santo. E logo o profeta João, no versículo 5, vai ser levado a dizer ao povo de Deus que em determinado momento essa mediação vai terminar. Que não deve estar pensando então o povo que o tempo de graça não vai ter fim, mas que o povo de Deus, em algum momento, numa destas 7 trombetas, ele vai deixar cair o incensário. Vejamos então o que nos diz o versículo 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. Podemos dar-nos conta quando o anjo, ou neste caso o sumo sacerdote, deixa cair o incensário por terra, e vamos reparar que no versículo 5 existe algo que já não tinha o incensário de ouro. O incensário de ouro devia ter 2 elementos muito importantes. O fogo tinha que estar a arder dentro do incensário, mas também dentro do incensário teria que haver incenso. E estes 2 elementos fazem com que saísse fogo do incensário. Nós damos-nos conta que quando o sumo sacerdote lança o incensário,
Existe algo que já se queimou no incensário e o que terminou foi o incenso. Por isso, quando já não existe incenso e já não há mais nada para queimar dentro do incensário, o sumo sacerdote lança por terra o incensário. Mas existe algo que todavia existe no incensário, e esse é o fogo. E vamos observar que uma das trombetas traz a palavra fogo. Por isso, quando ele deixa cair o incensário, já não existe misericórdia, já não existe mais intercessão, já não existe esse aroma agradável, porque já terminou o incenso. E como já terminou o incenso, símbolo das orações dos santos, e símbolo de que Deus culminou a sua mediação, então ele agora solta o incensário. Porque é que o profeta João coloca o versículo 5 do capítulo 8 antes de começarem a tocar as trombetas? Ele faz isso por dois motivos. O primeiro é para ensinar o povo de que ao soar a primeira trombeta, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e parte da sétima, todavia existe intercessão. Todavia o sumo sacerdote está a interceder. Depois, o segundo ponto é que João também quer dizer ao povo que, em algum momento, no versículo 5, vai terminar o tempo de graça. E quer dizer ao povo que tem que se preparar para quando o tempo de graça terminar, porque todavia está soando a sexta trombeta, quando se encerra o tempo de graça. E estes são os dois pontos importantes porque o profeta João coloca o versículo 5 com o encerramento do tempo da graça. Infelizmente, existem hoje muitos falsos mestres, tal como Samuel Ramos e seus seguidores, que dizem que as trombetas só devem começar a ser tocadas depois de terminar o tempo de graça. E eles dizem isto porque acham que tudo no livro de Apocalipse está relatado de forma cronológica e exata. Então, estes mestres do engano dizem que, como está relatado no versículo 5, o anjo lançou o incensário na terra, o tempo de graça terminou. E quando as trombetas são tocadas depois, elas desenrolam só depois do tempo de graça se ter concluído. Mas isto é um engano falacioso e cheio de incoerências. O apóstolo João faz aqui uma introdução às 7 trombetas, não querendo afirmar de forma alguma que as 7 trombetas só começaram a ser tocadas depois do encerramento do tempo de graça. Se fizéssemos esta aplicação tal como Samuel Ramos e outros mestres do engano fazem, teríamos depois várias incoerências na interpretação das trombetas. Se quiséssemos também interpretar de forma cronológica tudo no livro de Apocalipse, bastava-nos apenas um exemplo, não mais do que isso, mas apesar de tudo existem mais. Mas, por exemplo, no capítulo 12, vejamos que a regra de Samuel Ramos e outros cai logo por terra. Neste capítulo, temos entre os versículos 1 e 6 a referência à encarnação do Filho de Deus, à perseguição da Igreja de Cristo feita por Satanás e, no versículo 7, João apresenta-nos uma batalha que existiu no céu entre Miguel e os seus anjos contra o dragão, que é Satanás e também os seus anjos. Se seguíssemos a teoria de Samuel Ramos, esta batalha que existiu no céu entre Miguel e o dragão teria que ser depois dos 1260 anos de supremacia papal, o que seria um total disparate. Mas é assim que Samuel Ramos e outros interpretam o livro de Apocalipse, pois dizem que todo o livro é escrito de forma cronológica. Então vem também com teorias que primeiro vem o tempo das 7 igrejas, só depois de estar na 7ª igreja é que vem o tempo dos 7 selos, e depois de estar no 7º selo é que vêm então as 7 trombetas. Mas isto é um total contrassenso e a maior bagunça que estes homens, que não podemos dizer outra coisa que são agentes de Satanás, têm feito dentro do Adventismo. Estas teorias levam-nos a conclusões completamente absurdas. Mas é precisamente isto que estes homens inspirados pelas forças do mal têm feito. Mas o mais triste é que têm muitos seguidores. Seguidores estes que não pensam, que não raciocinam por si mesmos,
pois se o fizessem, veriam as imensas incoerências que Samuel Ramos e outros fazem de maléfico dentro do povo adventista. Voltando novamente a Apocalipse 8 e aos versículos de 3 a 5, o pastor Uriah Schmidt, no seu livro sobre Daniel e Apocalipse, explica de uma forma bem simples esta situação. Mas porque esses versículos, e está-se a referir a Apocalipse capítulo 8, versículos de 2 a 5, são colocados justamente aqui. Resposta: como mensagem de esperança e consolo para a Igreja. Foram apresentados 7 anjos com as suas trombetas bélicas. Cenas terríveis estão prestes a ocorrer quando elas soarem. Antes, porém, de começar, o povo de Deus é levado a contemplar a obra de mediação realizada no céu em favor deles e a fonte de ajuda e força que terão durante esse período. Embora sejam lançados de um lado para o outro como penas em meio às tumultuadas ondas de contenda e guerra, e cumpria-lhes saber que o grande sumo sacerdote ainda ministrava em favor deles no santuário celestial, e para esse lugar poderiam dirigir suas orações, oferecendo-as com incenso ao seu Pai Celestial. Assim, conseguiriam reunir forças e apoio em meio a tantas calamidades. Como vemos, e como assim entendiam também os pioneiros, inclusive Herman White, estes versículos entre o 2 e o 5 do capítulo 8 de Apocalipse foram colocados propositadamente antes do toque das trombetas, não de uma forma cronológica, mas como podemos facilmente constatar, para que o povo de Deus, ao ser levado a contemplar o toque das trombetas bélicas, com as suas terríveis consequências de destruição, eles pudessem ver que, apesar de tudo, podiam ainda confiar na obra mediadora sendo realizada no céu em seu favor. E essa obra só terminaria após o encerramento do tempo de graça. E esse tempo de graça só terminará durante a 7ª trombeta, como iremos ver em estudos futuros. Vamos a mais esta declaração, mas agora da Mensageiro do Senhor, sobre se serão ou não as 7 trombetas que iniciarão o encerramento do tempo de graça, ou serão, em contrapartida, as 7 últimas pragas. Mas vamos ver o que ela nos diz no livro Primeiros Escritos, na página 36. Vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário. E então viriam as 7 últimas pragas. Estas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que nós havíamos trazido os juízes de Deus sobre eles, e que se pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Então, meus irmãos, após o encerramento do tempo de graça, ou seja, quando Jesus tiver terminado a sua obra intercessória no santuário celestial, o que é que se sucederia? São as 7 trombetas conforme diz Samuel Ramos? Ou são as 7 últimas pragas? São as 7 últimas pragas. Por isso, meus irmãos, por mais que nos custe, temos que denunciar estes lobos vorazes que se introduziram dentro do rebanho do Senhor. Agora vamos ver Apocalipse capítulo 8 e o versículo 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Aqui é quando começam as 7 trombetas a serem tocadas. Vamos observar novamente neste slide para que possamos responder a esta pergunta. E esta pergunta está relacionada com o versículo 6, que nos fala que os 7 anjos tinham as 7 trombetas. Primeira pergunta: onde é que estão estes 7 anjos? E a resposta nós já lemos, porque a resposta já foi dada no versículo 3. E a resposta é que os 7 anjos se encontravam no lugar santo do santuário celestial. Esta é a resposta.
Segunda pergunta: aonde começam a tocar as trombetas os 7 anjos? E a resposta voltamos a encontrá-la também no versículo 3. Porque a Bíblia diz-nos, e não somos nós que estamos a dizer, que ali no lugar santo foi onde foram dadas as trombetas a estes 7 anjos e foi ali também onde eles as começaram a tocar. Vamos agora ver o texto bíblico de Apocalipse 8 e o versículo 7, que vamos analisar em pormenor. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Se fizéssemos novamente esta pergunta no versículo 7, em que parte do santuário foi tocada a primeira trombeta? A resposta nós já sabemos. O próprio profeta João diz que ela foi tocada no lugar santo do santuário celestial, porque no lugar santo é onde foi recebida esta trombeta pelo anjo, e ele recebeu-a da mão do anjo que vem diante deles. Também vimos que para que estes anjos recebam estas 7 trombetas, primeiro são reunidos e são escolhidos para tocarem estas 7 trombetas. E agora vamos observar o que é que significa trombeta. Vamos ao livro de Números, capítulo 10 e no versículo 9, e vamos identificar o que significa uma trombeta. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo, que vos oprime, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Então, quando é que se tocava uma trombeta? Ou o que é que significa uma trombeta? A Bíblia acaba de dizer-nos aqui que quando saíam para a peleja ou para a guerra, eles tocavam a trombeta, ou quando alguém vinha para guerrear contra o povo de Deus, tocava-se a trombeta. Eram as atalaias que tocavam as trombetas. Vamos continuar a analisar o que agora no livro de Jeremias, no capítulo 4 e no versículo 19, também nos diz. Ah, entranhas minhas, estou com dores no meu coração. O meu coração se agita em mim. Não posso me calar, porque tu, ó alma minha, ouvistes o som da trombeta e o alarido da guerra. Podemos ver que quando a trombeta é tocada, também significa sair para a guerra, porque existe alarido de guerra. E se continuarmos a analisar, vamos encontrar no livro de Joel, no capítulo 2 e no versículo 1, o que significa também uma trombeta ou tocar uma trombeta. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Continuando no livro de Joel, no capítulo 2, mas agora no versículo 15, continuamos a ver o que significa tocar a trombeta. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Então encontramos que estes anjos que tocam as trombetas, na realidade vão sair, vão congregar, vão pregar para irem para a guerra. Por isso, Apocalipse capítulo 8 e o versículo 7, como estamos aqui a ver neste slide, tomando este versículo, diz-nos este comentário Bible Reading for the Home, na página 287, do que significa tocar a trombeta e o seu significado. Vamos ver então de que tratam respectivamente as trombetas: de guerras, comoção e convulsões políticas que resultam na dissolução e queda do Império Romano. Aqui encontramos que este excelente livro, que se intitula em português como Leituras Bíblicas para o Lar, na página 287, já nos começa a dizer que o tocar uma trombeta, especialmente as primeiras 4 trombetas, significam a queda do Império Romano.
As primeiras 4 com a queda da Roma Ocidental, a quinta e a sexta com a queda da Roma Oriental e a sétima com a queda final de Roma no seu sentido mais amplo, ou de todos os reinos do mundo. Uma trombeta é um símbolo de guerra. E a Bíblia diz-nos em Apocalipse, no capítulo 8 e voltando ao versículo 7, que nos diz então o seguinte: E o primeiro anjo tocou a sua trombeta. Então deveríamos ler que o primeiro anjo está congregando um exército para ir para a guerra, para que provoque comoções, tumultos políticos e assim desintegrar determinada porção de algum poder. Porque devemos recordar que o que está a dar as 7 trombetas é o próprio Filho de Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo está a dar autoridade a estes anjos para que toquem essas trombetas. Mas a trombeta ou a guerra vai acompanhada, tal como nos diz aqui no versículo 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva. Então vamos saber o que significa na Bíblia saraiva. E para isso o profeta Isaías vai nos dar uma ajuda. Vamos ao profeta Isaías no capítulo 28 e ao versículo 2. Eis que o Senhor tem um forte e poderoso, como tempestade de saraiva, tormenta destruidora e como tempestade de impetuosas águas que transbordam, ele, com a mão, derrubará por terra. O profeta Isaías está aqui a dizer-nos o que significa saraiva. Esta trombeta vai ser tocada com força, vai ter poder e, ao ser tocada, vai trazer destruição. Porque isto é o que significa saraiva. Mas a Bíblia também nos diz que e houve saraiva e fogo misturado com sangue. Então necessitamos também de saber pela Bíblia o que é que significa o fogo. Já vimos o que significa invasão, guerra, tumultos políticos, destruição, que está relacionado com a palavra trombeta, e já vimos também o que significa saraiva. Significa forte e poderoso, tormenta destruidora. Mas vejamos então o que é que nos vai dizer a Bíblia sobre o significado de fogo, porque a Bíblia diz-nos que quando o anjo toca a trombeta, vai acompanhada de saraiva e fogo. Vamos ao livro de Gênesis, capítulo 19 e ao versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Por que é que então Deus fez descer fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra? A Bíblia diz-nos que tinham chegado ao limite da misericórdia devido aos seus pecados que existiam em Sodoma e Gomorra e que Deus iria executar o seu juízo sobre estas duas ímpias cidades. Iria executar o seu juízo com quê? Por meio do fogo. A Bíblia está a dizer-nos que este anjo que toca a primeira trombeta, que vem com um exército para destruir, para invadir, trazendo tumultos políticos e que vem com a força e poder com ele, vem então executar um juízo da parte de Deus, porque esse anjo está a receber a ordem de quê? De tocar a trombeta da parte do Filho de Deus. Mas vamos ver o que é que a Bíblia nos continua a dizer sobre quando Deus executa o seu juízo com fogo. Vamos ao livro de Levítico, no capítulo 10 e nos versículos 1 e 2. Aqui fala-nos de dois personagens sobre os quais Deus se cansou pelas suas abominações, que eram dois jovens que traziam fogo estranho ao santuário terrestre. E Deus se indignou com tudo isto. E Deus se irou de tal maneira que fez com que descesse fogo e os consumisse. Mas vamos ler esta passagem bíblica. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor,
o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Deus novamente está a simbolizar, por meio do fogo, o seu castigo, o seu juízo, e diz que acabou o tempo para estas pessoas. E vamos observar que este mesmo fogo é o mesmo que Deus irá utilizar para finalizar o milénio e executar o seu juízo final. E isso encontramos em Apocalipse, no capítulo 20 e no versículo 9. E subiu sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Vemos aqui novamente que o fogo é símbolo de destruição, de castigo, de juízo, e que terminou o tempo de graça para este povo, para estas pessoas ou para qualquer cidade. E neste caso aqui, a todos os ímpios. Só para executar o seu juízo, Deus utiliza o símbolo do fogo. Por isso, como podemos observar aqui, e de acordo com os versículos que já lemos, encontramos que o fogo simboliza a destruição e o juízo. Por isso, quando lemos que o primeiro anjo tocou a trombeta, ele tocou-a porque viria uma guerra, uma destruição, porque viria gente forte como a saraiva para destruir, porque viria para trazer destruição, castigos e juízos da parte de Deus. Se fizermos a pergunta em que parte do santuário é dada a ordem para destruir e fazer estes castigos ou estes juízos da parte de Deus, a resposta é: veio através do anjo que se encontra no lugar santo do santuário celestial. Ao continuarmos a analisar, observaremos que, em comparação com as 7 últimas pragas, estas saem de um lugar diferente. Não saem do lugar santo do santuário celestial. O castigo que vem, que é conhecido como o terceiro ai da 7ª trombeta, sai de um lugar diferente de onde sai essa ordem. E sabemos, através do livro de Apocalipse, no capítulo 15 e no versículo 1, o seguinte: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas. E agora aqui aparecem novamente 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas. No lugar santo aparecem 7 anjos com as 7 trombetas. Mas agora aqui aparecem 7 anjos com as 7 últimas pragas. E vejamos o que é que nos continua a dizer o texto. Porque nelas é consumada a ira de Deus. Mas a pergunta que fazemos agora é: de onde é que saiu a ordem para que estes 7 anjos que têm as 7 últimas pragas as derramem sobre a terra? Vamos ver no versículo 5 e 6 deste mesmo capítulo 15 de Apocalipse, e aqui vamos ter a resposta. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. Podemos então aqui entender a diferença entre as 7 trombetas com os seus 7 anjos e as 7 últimas pragas também com os 7 anjos? A diferença está no versículo 5. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto no céu. O profeta João dá-nos aqui uma frase muito importante, que é que existe um lugar no santuário celestial onde se encontra a Arca do Testemunho. E a Arca do Testemunho encontra-se no lugar santo, aliás, no lugar santíssimo do santuário celestial. Por isso, a diferença entre estas 7 trombetas e as 7 pragas é que umas são tocadas no lugar santo e as outras são derramadas através do lugar santíssimo. Esta é a grande diferença. Por isso, chegamos à conclusão, e baseados na palavra de Deus, que as trombetas não podem ser tocadas no mesmo lugar onde saem as 7 últimas pragas. E este é um erro que muitos estão a cometer agora, porque muitos estão a colocar as trombetas no lugar santíssimo. Mas a Bíblia é bem clara ao nos mostrar que as trombetas são tocadas no lugar santo do santuário celestial, enquanto que as 7 últimas pragas são derramadas através do lugar santíssimo do santuário celestial. E daí sai a ordem para que sejam derramadas
as 7 últimas pragas. Esta é a grande diferença entre as duas séries destes 7 anjos. Vamos regressar novamente ao versículo 7 do capítulo 8, que nos diz que "e houve saraiva e fogo misturado com sangue". Então necessitamos agora saber o que é que significa sangue. A Bíblia vai nos dizer o seguinte no livro de Isaías, no capítulo 1 e no versículo 18, o seguinte: "Vinde, então, e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã." Em primeiro lugar, a cor vermelha, ou escarlata, ou carmesim, é a cor do sangue e significa pecado. Mas não significa somente pecado, pois vamos também observar que significa algo diferente. E vamos vê-lo no livro de Levítico, no capítulo 17 e no versículo 11, que nos diz o seguinte: "Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma." Então, sangue também significa vida. E se nós derramarmos o sangue, significa que estamos a tirar uma vida. No livro de Gênesis, encontramos a história de que o Senhor disse a Caim que o sangue do seu irmão clama desde a terra. Ou seja, Caim tinha tirado a vida do seu irmão. Isto é o que significa também a palavra sangue, que significa tirar a vida a alguém, e também significa a cor do sangue, que é o pecado. Mas existem mais significados para sangue ou a cor de sangue. E isto podemos também encontrar no livro de Apocalipse, no capítulo 20 e no versículo 9. "E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou." A quem é que devorou este fogo? Se regressarmos a Apocalipse capítulo 12 e ao versículo 3, vai dizer-nos a quem devorou este fogo. E vejam de que cor é aquele que governa estes seres sobre os quais vai cair este fogo. "E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas." Podemos agora também ver sobre quem desce o fogo, ou sobre quem desce o castigo de Deus, que é sobre os seguidores de Satanás, os que estão a viver em pecado, os que estão durante a sua vida vivendo em pecado, preferem seguir ao inimigo de Deus e servi-lo do que amar a Deus, e então o fogo vai servir-lhes para tirar a sua vida. Por isso, aqui neste slide, vemos o que significa o sangue. Significa pecado e morte. Por isso, quando lemos Apocalipse, capítulo 8 e o versículo 7, que é o texto que nós estamos agora a examinar, diz-nos então que o primeiro anjo tocou a sua trombeta, ou seja, que o primeiro anjo congregou ou chamou para a guerra, para invadir, para ir destruir, e depois diz: "E houve saraiva." Significa que o que vai destruir, o que vai fazer a guerra, o que vai congregar com muita gente, vai com um exército poderoso e forte. Esta congregação que vai chamada para a guerra, além de ir forte e poderosa, vai levar o juízo de Deus. Vai executar uma ordem, um juízo da parte de Deus. E ao executar esse juízo, vai tirar a vida aos que estão a viver em pecado e sobre os quais Deus tinha ordenado que não existiria mais intercessão sobre essas suas cidades, ou sobre estes povos e sobre estas pessoas. Mas a Bíblia também nos diz qual é o resultado de que se vai executar este juízo. Vejamos o que é que nos continua a dizer Apocalipse 8:7. "E foram lançados na terra, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada." Quando Deus executou este juízo por meio desta trombeta, ao escolher este exército para fazer a guerra, o resultado foi que foi queimada
uma terceira parte da terra. E esta terceira parte da terra vamos ver no livro de Zacarias, capítulo 11 e versículos 9 e 8, o seguinte: E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e a expirarão, mas a terceira parte restará dela. Significa que a terra, o Senhor as divide em três partes e que só a terça parte é que saiu ilesa sob a primeira trombeta. Por isso, diz-nos aqui no capítulo 8 e no versículo 7 Apocalipse que e foram lançados na terra e queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. E o que é que foi lançado na terra? Foi a saraiva e o fogo misturado com sangue, ou seja, que produz morte. Vamos agora ao primeiro livro de Samuel, capítulo 17 e aos versículos 49, 50 e 51. Aqui está a falar-nos do rei Davi quando lançou uma pedra sobre o gigante Golias. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Nós aqui vemos que o lançar saraiva com fogo significa executar a ação, executar o juízo. E como é que nós sabemos? No Evangelho de João e no capítulo 8, vamos ver que alguns homens iam executar um juízo, mas o Filho de Deus não lhe permitiu. Vejamos então o que é que nos diz em João no capítulo 8 e no versículo 7. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Então, o que é que significa foram lançados na terra? Já vimos a resposta do que significa: executar o juízo, uma ordem, um mandato. Por isso, quando lemos Apocalipse capítulo 8 e o versículo 7, vemos que nos está a dizer que se está a executar o juízo, a ordem e o mandato de Deus ao ser tocada a trombeta. E ao ser tocada esta trombeta, quando a ordem é executada, quando o juízo é executado, quando é executado o mandato de Deus, a Bíblia diz-nos que isto produz que uma terça parte das árvores e de toda a erva verde seja queimada. Então agora temos que saber o que é que significam árvores na profecia. E para isto vamos ao livro de Daniel, no capítulo 4 e entre os versículos 20 e 22. Neste capítulo 4, sabemos que o rei Nabucodonosor teve um sonho e veremos então o que é que significa árvores na profecia aqui nestes textos. A árvore que vistes, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até ao céu e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó Rei, que crescestes e te fizestes forte, a tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até à extremidade da terra. Vemos por aqui que árvores em profecia significam pessoas. Vamos ao livro de Salmos, no capítulo 1 e entre os versículos 1 e 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E agora vejam o que é que nos diz o versículo 3. Aqui nos dá a resposta ao tal homem bem-aventurado e a quem ele é comparado.
pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Podemos ver então que árvores são pessoas. Vamos ainda ao Evangelho de Marcos, no capítulo 8 e versículo 24. E, levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. O que significa então árvores? Significa homens, pessoas. Por isso, quando vamos à palavra de Deus, podemos ver que neste versículo 7 do capítulo 8, que nos diz que foi lançada a saraiva com fogo misturado com sangue, estes juízos caíram sobre a terça parte dos homens. Vamos ver também o que a Bíblia nos diz sobre erva verde em profecia. Vamos então ao livro de Ezequiel, no capítulo 20 e entre os versículos 46 e 48. Filho do homem, dirige o teu rosto para o caminho do sul e derrama as tuas palavras contra o sul e profetiza contra o bosque do campo do sul. E dize ao bosque do sul: ouvi as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que acenderei em ti um fogo que em ti consumirá toda a árvore verde e toda a árvore seca. Não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até ao norte. E verá toda a carne que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Podemos assim observar também o que significa erva verde. Gente, pessoas. Também vimos que árvores podem também significar pessoas. E assim vamos tendo uma correta interpretação da primeira trombeta. O capítulo 8 e o versículo 7 nos diria então da seguinte forma: o primeiro anjo chamou para a congregação, chamou para a guerra, para a invasão e chamou para uma invasão de guerreiros que vai executar esse juízo e irão com saraiva, ou seja, irão com a força poderosa. E quando eles vão executar o juízo, que significa o fogo. E quando executam o juízo, vão morrer muitas pessoas, porque isso é o que significa o sangue. E também nos é dito que foram lançados na terra, o que significa que foi executada a ordem de Deus ao tocar esta trombeta. E quando é executada esta trombeta, ou seja, esta ordem de Deus, o versículo 7 diz-nos que se queimou a terceira parte da terra, ou seja, que foi queimada uma terceira parte onde se iria executar este juízo por meio da saraiva misturada com fogo e com sangue. E ao ser executada esta saraiva na terra, é-nos dito que a terceira parte das árvores, que significa a terça parte dos homens, a terça parte da árvore é queimada, tal como nos diz aqui a palavra de Deus. Aqui temos a interpretação da primeira trombeta. Mas vejamos o comentário que nos faz o pioneiro Uriah Schmid no seu livro de Daniel e Apocalipse, nas páginas 360 e 361. A terça parte. No mínimo 2 vezes antes do Império Romano se dividir em 2 partes, houve uma divisão tríplice. Em 337 d.C., após a morte de Constantino, quando foi dividido entre os seus 3 filhos, Constantino, Constante e Constâncio. Daí vem o frequente comentário, terça parte, etc., em alusão à terça parte do império que sofreu o flagelo. Vemos então aqui que esta primeira trombeta vai dirigida ao Império Romano e uma terceira parte deste império vai receber este castigo, este flagelo dirigido da parte de Deus, e vai utilizar um personagem. Vejamos o que nos diz aqui este outro pioneiro.
o pioneiro Stephen Haskell, no seu livro A História do Vidente Patmos, na página 149. Nos dias de Constantino, por volta do ano 330 d.C., o Império estava dividido, sendo Roma a capital ocidental e Constantinopla a oriental. Com a morte de Constantino, foram feitas 3 divisões para acomodar cada um dos seus 3 filhos num trono. Esta tríplice divisão é reconhecida através da história das trombetas. Destas divisões, a Itália, ou o Império Romano Ocidental, era conhecido como 1/3. Embora as 3 divisões sejam mencionadas, a primeira divisão num Império Oriental e Ocidental é também preservada até à captura de Constantinopla pelos turcos. Vamos a outro comentário falando da primeira trombeta do pioneiro Uriah Schmid ao falar de se ter queimado a terceira parte. Em uma época de calor tão extremo que levou o leito dos rios a secar. E agora vem o personagem que Deus utilizou para executar o juízo. Isto faz-nos recordar aquele personagem que Deus utilizou para conquistar Babilónia, que foi Ciro o Persa, quando Deus disse que era o seu ungido, ou seja, que Deus o escolheu para cumprir uma missão, para derrotar os babilónios e assim dessa forma ajudar o povo de Deus. E aqui nós observamos que Deus está a enfatizar que vai utilizar um personagem para executar um juízo. Vejamos o que nos continua a dizer o pioneiro Uriah Schmid. Alarico invadiu o domínio do Ocidente. O poeta Claudiano, o isolado velho de Verona, lamentou compadecido o destino das suas contemporâneas árvores, as quais ardiam no incêndio de toda a terra. Note as palavras da profecia. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores. E o imperador romano fugiu da presença do rei dos godos. Podemos então aqui observar que, simbolicamente, esta trombeta está a dizer-nos, como podemos ver aqui neste slide, que o Império Romano ficou dividido em 3 partes. Constantino deu uma parte a cada um dos seus filhos. E filhos que tinham por nome, tal como aqui podemos ver, Constantino II, Constante e Constâncio. E cada um deles ficou com uma parte do Império Romano. Mas Deus iria utilizar a determinados personagens da história e neste caso está a utilizar Alarico, símbolo da Saraiva, que vem forte e poderoso, que vem com um exército que traz fogo para executar o juízo de Deus. E ao executar este juízo de Deus, vai derramar sangue e vai tirar a vida a muitos homens do Império Romano que perseguiram e mataram os cristãos. Por isso é que nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 8, que existe um altar de incenso que representava e simbolizava as orações dos santos. Ou seja, os filhos de Deus estavam a orar, estavam a clamar porque estavam a ser mortos. Então Deus ouve as orações deles e manda que seja tocada a primeira trombeta. E a primeira trombeta cai sobre 1/3 do Império Romano que estava a perseguir os cristãos. Vejamos o que é que nos diz o historiador Edward Gibbon. Este historiador é de extrema importância, porque este mesmo historiador é citado várias vezes pela Mensageira do Senhor no livro O Grande Conflito. Com isto podemos dizer que ele é um historiador confiável para podermos tirar dados dele sobre a história. E vejamos então o que é que ele nos vai dizer. Na hora da meia-noite, os habitantes foram despertados pelo tremendo som da trombeta gótica. 1163 anos após a fundação de Roma, a cidade imperial, que tinha subjugado e civilizado tão considerável parte da humanidade, foi entregue à fúria licenciosa das tribos de Alemanha e Sítia. Esta terrível catástrofe de Roma encheu este espantoso império de dor e terror. Por isso, podemos dizer que esta trombeta tem aqui o seu cumprimento histórico. E temos estado a ver versículo por versículo, palavra por palavra.
E quando nós continuamos a analisar, vamos encontrar que imediatamente depois desta primeira trombeta vem a segunda trombeta. Diz aqui em Apocalipse capítulo 8 e nos versículos 8 e 9 o seguinte: E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Vamos ver o que a Bíblia nos diz no livro de Daniel, no capítulo 2 e no versículo 35, onde é mencionado um grande monte. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como para grana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Vamos agora ao livro de Jeremias, no capítulo 51 e no versículo 25. E aqui também encontramos a definição de um monte. Eis-me aqui perante ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destróis toda a terra, e estenderei a minha mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de queima. Então, aqui podemos ver o que significa um grande monte ardendo. Significa um monte é um símbolo natural de fortaleza e, portanto, torna-se num símbolo de um reino poderoso e forte. O que é que nos está então aqui a dizer em relação à segunda trombeta? Quer dizer então que da mesma forma que existe um chamado para congregar, para ir à guerra, para invadir agora a terceira parte, mas também estamos aqui a observar no versículo 9 que nos diz que esta terceira parte já não é na terra, mas é a terceira parte que estava no mar. E o versículo é bem claro, porque quando este monte ardente cai sobre o mar, sabemos que em Apocalipse capítulo 13 e no versículo 15 nos diz o que é que significa mar, que pode significar também multidões, nações e línguas. Então quer dizer que quando este monte cai sobre o mar é porque vai destruir. Este exército que estava a tocar sobre o soar da segunda trombeta manda congregar para a guerra, para destruir pessoas, multidões ou povos. E o versículo 9 diz-nos onde é que eles estão. O versículo 9 diz então que estas pessoas estão nas naus. O texto é bem claro e bem simples. Porque aqui nos está a dizer em Apocalipse capítulo 8 e versículo 9 o seguinte: E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Isto significa que houve uma guerra no mar. E quando nós observamos a interpretação, o mar tanto pode ser simbólico como literal. Houve uma batalha entre os mares e também nos diz que neste mar haviam naus que foram destruídas. Por isso o texto é bem simples. Aqui em Apocalipse capítulo 17 e no versículo 15 diz-nos o seguinte: E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Portanto, o significado de mar é povos, multidões, nações e línguas. E agora vamos encontrar aqui o que este pioneiro nos diz sobre a segunda trombeta. Vamos ver o que significa lançada ao mar. Ao termos já alguma compreensão da primeira trombeta, a segunda trombeta torna-se mais fácil e mais simples de compreender, porque há vários elementos iguais à primeira que são então já compreensíveis. Diz-nos então aqui o pioneiro Urias Schmidt no seu livro Daniel e Apocalipse, na página 361, o seguinte: Atirada ao mar. Que imagem poderia ilustrar melhor, ou mesmo tão bem, essa colisão de marinhas e a destruição geral da costa marítima pela guerra?
A fim de explicar essa trombeta, devemos procurar eventos que tenham consequências específicas sobre o mundo comercial. O símbolo usado naturalmente nos leva à busca por agitação e comoção. Nada além de uma batalha naval acirrada cumpriria a perdição. Se o toque das 4 primeiras trombetas está ligado a 4 acontecimentos notáveis que contribuíram para a queda do Império Romano, e se a primeira trombeta diz respeito aos ataques dos godos liderados por Alarico, é notável procurarmos aqui o ato imediatamente seguinte da invasão que abalou o poder romano e conduziu à sua queda. A grande invasão seguinte foi a do terrível Genserico, líder dos vândalos. Aqui já temos então a interpretação da segunda trombeta. Mas vamos ver o comentário de outro pioneiro sobre esta passagem. Vamos então ao pioneiro Stephen Haskell e o que ele escreveu no seu livro A História do Vidente Patmos, na página 151. Enquanto Honório, que tinha experimentado a invasão dos godos, era ainda nominalmente imperador de Roma, os vândalos faziam sentir a sua presença em Espanha. Estes eram uma multidão de bárbaros que tinham vindo do Nordeste e durante algum tempo pararam nas províncias ocidentais de Roma. Em 428, o terrível Genserico tornou-se o seu líder e imediatamente os vândalos assumiram a agressividade. Foi em 431 que os vândalos atravessaram o Estreito de Gibraltar. Alguns anos mais tarde, eram os únicos detentores de Cartago e do norte de África. Roma não podia dar-se ao luxo de perder os seus bens em África, pois eles forneciam riquezas e alimentos às cidades da Itália. No entanto, Genserico e os vândalos cresceram fortemente na costa sul do Mediterrâneo. Temos outro historiador, o historiador Edward Gibbon, e ele também nos fala acerca da segunda trombeta. Ele diz-nos aqui no seu livro O Declínio e Queda do Império Romano, no volume 3 e na página 161, o seguinte sobre a terceira parte se tornar em sangue. Na primavera de cada ano, eles equiparam uma formidável marinha no porto de Cartago, e o próprio Genserico, embora numa idade muito avançada, ainda comandava pessoalmente as expedições mais importantes. Os seus propósitos foram ocultados com um segredo impenetrável, até ao momento em que ele içou as velas. Quando o seu piloto lhe perguntou que rumo deveria seguir, deixe a determinação aos ventos. Respondeu o bárbaro com impiedosa arrogância. Eles transportar-nos-ão para a costa culpada, cujos habitantes provocaram a justiça divina. Aqui estamos então a ver a ligação dos toques das trombetas, que Deus está mandando este juízo sobre o Império Romano. O próprio Genserico se dignou emitir ordens mais precisas. Julgava os mais ricos como sendo os mais criminosos. Os vândalos visitaram repetidamente as costas de Espanha, Ligúria, Toscana, Campânia, Lucânia, Brutínio, Apulia, Calábria, Veneza, Dalmácia, Épiro, Grécia e Sicília. E as suas armas espalharam destruição e terror desde as colunas de Hércules até à boca do Nilo. Foi assim que escreveu desta forma o historiador Edward Gibbon. E podemos confirmar que assim era, tal como os pioneiros adventistas interpretavam a primeira e a segunda trombeta. Volto a repetir que este historiador que acabamos de ler é um historiador confiável, porque vamos encontrar vários parágrafos deste historiador no livro O Grande Conflito.
E este livro, que é mensageiro do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo, Deus deu-lhe a autoridade de tomar as porções deste historiador. Vamos aqui ver este slide mais uma vez para vermos que Roma foi dividida em 3 partes. E as primeiras 2 trombetas foram lançadas sobre 2 partes do Império Romano, ao qual Deus estava a executar o seu juízo. Por isso, podemos observar que a interpretação histórica das trombetas é fiável. Em primeiro lugar, porque, como vemos, estão relacionadas com o santuário celestial. Estão relacionadas com o lugar santo. Estão relacionadas com os 7 selos, com as 7 igrejas, e há um conjunto harmonioso de uma cadeia de verdades que estão relacionadas com as 7 trombetas. Por isso, já durante todo o tempo que temos estado a estudar, já nos demos conta que, já mencionámos, de acordo com o que estamos agora aqui a ver neste outro slide, que as 2 primeiras trombetas foram tocadas no lugar santo do santuário celestial, porque é onde foram dadas as trombetas pela mão do Filho de Deus a estes anjos. Por isso, podemos ver aqui neste slide que a primeira trombeta foi tocada no ano 395 d.C. até o ano 428 d.C. e começou a ser tocada no lugar santo. Observamos também que a segunda trombeta começou a ser tocada no lugar santo no ano 428 d.C. e deixou de ser tocada no ano 468 d.C., porque o segundo anjo novamente está no lugar santo do santuário celestial. E se nós observarmos, damos-nos conta que estas 2 trombetas foram tocadas durante o tempo que podemos ver na parte de cima, que é entre o ano 31 depois de Cristo até ao ano de 1844. É assim que nos é relatado no livro de Apocalipse. Porque quando vamos ao livro de Apocalipse, no capítulo 4 e no versículo 1, nós vamos encontrar que o apóstolo João começa o versículo dizendo que viu uma porta aberta no céu. Apocalipse 4 fala-nos de quando esse ancião de dias, o Deus Pai, vem ao lugar santíssimo, até ao lugar santo, para receber o seu Filho no ano 31 depois de Cristo, quando Cristo ascendeu ao céu. E notaremos que o capítulo 4 e o versículo 5 são mencionados 7 espíritos, que são 7 lâmpadas de fogo que estão ardendo. Encontramos que as 7 lâmpadas, ou o candelabro, se encontrava no lugar santo do santuário celestial. Por isso, quando chegamos ao capítulo 5 de Apocalipse, encontramos a Deus Pai e a Deus Filho no lugar santo do santuário celestial. Neste mesmo lugar foi onde foi apresentado aos anjos que estavam diante do altar de incenso, as 7 trombetas. E em Apocalipse capítulo 8 e versículos 2 e 3 é mencionado esse aspecto. E então concluímos que as primeiras 2 trombetas foram tocadas no lugar santo do santuário celestial. Mas vamos observar mais evidências sobre as trombetas. Vamos ao livro de Apocalipse novamente e agora ao capítulo 9. E vamos observar algo interessante no versículo 13. E aqui está a falar-nos sobre a 6ª trombeta. Gostaríamos muito de que aqueles que colocam as trombetas no futuro nos explicassem como é que eles interpretam este versículo. Vamos ver o que nos diz o versículo. E tocou o 6º anjo a sua trombeta. E de seguida vai-nos dizer onde é que se encontrava este 6º anjo. E ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus. Assim, quando o 6º anjo toca a 6ª trombeta, que nos digam os futuristas em que parte do santuário celestial se encontra este anjo. Nós podemos ver que este 6º anjo encontra-se no lugar santo do santuário celestial. Este 6º anjo jamais se encontra no lugar santíssimo do santuário celestial, porque a Bíblia é bem clara a dizer que este 6º anjo, quando toca a trombeta, está diante do altar que tem as 4 pontas.
Estamos a dar-nos conta, meus queridos irmãos, porque é que as primeiras 6 trombetas biblicamente são tocadas no lugar santo, o santuário celestial? E a 7ª trombeta, observaremos também, que também começará a ser tocada no final da 6ª trombeta. Isto iremos observar em estudos posteriores. Vemos aqui neste outro slide que no ano de 1888, todos os pioneiros, toda a Igreja Adventista que surgiu em 1844, esse grande movimento, já neste ano de 1888, todos os adventistas do 7º dia estavam em unidade interpretativa sobre as 7 trombetas do Apocalipse. E eles, neste livro, que traduzido para o português, o seu título é Leituras Bíblicas para o Círculo do Lar, na página 407, incluíram neste maravilhoso livro um estudo especial a falar dos 7 selos, das 7 igrejas e das 7 trombetas. Nesta página 407, eles escreveram o seguinte: nota, como o número 7 nas Escrituras denota plenitude ou perfeição, é seguro dizer que os 7 selos abrangem toda uma certa classe de eventos que chegam até ao fim do tempo da graça. E vejamos agora como é que eles interpretavam, como eles ensinavam acerca do estudo das 7 trombetas. Eles nunca ensinaram que as 7 trombetas iriam ser tocadas no futuro. Eles nunca ensinaram que as 7 trombetas são literais. E sabem porquê? Não ensinaram dessa forma porque estariam a alterar a ordem do santuário celestial. Por isso, eles nunca iriam ensinar assim. Vamos então ver como é que eles interpretavam as trombetas. As 7 trombetas são símbolos de guerra. Ou seja, são simbólicas. Mas os selos denotam eventos de natureza religiosa. E assim era como eles interpretavam os selos. Mas acerca dos selos iremos abordar numa outra série de estudos. Não te deixes enganar então pela nova teologia, pelos novos falsos mestres que estão trazendo tanta confusão herética dentro do povo de Deus. Não te deixes levar pela corrente, mas apega-te à palavra, estuda por ti próprio, firma-te na interpretação correta das Escrituras e não te atrevas a mover um móvel sagrado do santuário. E vejamos o que é que nos continua a dizer este livro. O símbolo de um cavaleiro sobre um cavalo branco, saindo conquistando e para conquistar, é um símbolo adequado dos triunfos do Evangelho no primeiro século desta dispensação. Agora, neste livro, tem aqui uma sequência de perguntas e respostas. E aqui na pergunta 7 é feita a seguinte questão: o que é representado por 1/3 parte da terra em Apocalipse capítulo 8 e os versículos 7, 8, 9 e 12? São perguntas muito interessantes que fazem parte de um estudo completo e simples. 1/3 parte de Roma. Roma foi um reino unitário até depois da morte de Constantino, que o deixou aos seus 3 filhos. A Constâncio ele deu a Constantinopla e o terço oriental. A Constantino II, o terço ocidental, incluindo Grã-Bretanha, Gália e Espanha. Para Constante, o terço médio, incluindo Itália, Ilírico na Europa e África. Continuemos no mesmo livro. Pergunta número 8. Como foi cumprida a linguagem relativa à primeira trombeta? Apocalipse capítulo 8 e versículo 7. Pelas guerras de Alarico o Godo, de 395 a 412 d.C. Derramamento de sangue e fogo marcou a sua trajetória. Falando da sua devastação com os seus resultados, Gibbon diz: a nação gótica estava armada. Os campos férteis de Fócis e Boécia foram instantaneamente cobertos por um dilúvio de bárbaros que massacraram os homens e expulsaram as belas mulheres
com o despojo e o gado das aldeias em chamas. Os viajantes que visitaram a Grécia vários anos após o ocorrido puderam facilmente descobrir os traços profundos e sangrentos da Marcha dos Godos. O poeta Claudiano pateticamente lamentou que as suas árvores, a sua antiga arborização contemporânea, devem estar na conflagração de todo o país. Note-se as palavras da profecia. A terça parte das árvores foi queimada. Então, vemos aqui, meus queridos irmãos, como era interpretada pelos pioneiros e a Igreja Adventista as 7 trombetas. Temos agora aqui um pouco mais à frente, neste mesmo livro, uma outra pergunta. Pergunta 10. Como foi cumprido a linguagem relativa à segunda trombeta? Apocalipse capítulo 8 e versículo 8 e 9. E então temos agora aqui a resposta. Pelas conquistas de Genserico o Vândalo, de 429 a 468 d.C., as suas conquistas eram por mar. Numa única noite destruiu pelo fogo mais de metade da frota romana, que consistia em 1.113 navios e mais de 100.000 homens. Ele é considerado na profecia de uma grande montanha ardente com fogo, lançada ao mar. Gibbon diz: Genserico, um homem que, na destruição do Império Romano, mereceu uma patente igual com os nomes de Alarico e Átila. Gibbon diz ainda de Genserico: ele lançou os olhos para o mar, ele resolveu criar uma potência naval e a sua corajosa resolução foi executada com perseverança firme e ativa. A história descreve-o como o terrível Genserico e, por fogo e espada, ele provocou a dissolução geral para onde quer que fosse. Desde o porto de Cartago, ele fez muitas incursões piratas e, entre outras coisas, destruiu 2 vezes toda a frota romana pelo fogo, tornando-se assim o terror do mar. Com que exatidão isto cumpre a profecia de que ele era como uma montanha ardendo em fogo, lançado ao mar. Estamos a dar-nos conta, meus amados, de como a profecia se cumpriu com todos os seus pormenores? Esta é a profecia historicista da segunda trombeta. Podemos observar novamente como os símbolos da primeira e da segunda trombetas se cumpriram exatamente nos seus períodos, assim como se cumpriram exatamente os períodos do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto selo. Assim como também se cumpriram com exatidão os períodos da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta igrejas. Assim, desta forma, a história diz-nos e a Bíblia nos confirma que se cumpriram com exatidão, nos tempos exatos, a primeira e a segunda trombetas. Por isso, faço-te o convite que continues a estudar as 7 trombetas e que vás versículo por versículo e que compares com a história. É graças a Deus que temos este maravilhoso diagrama que estamos agora aqui a observar neste slide. Por questão de tornarmos mais claro este texto para os irmãos, porque muitos de nós não entendemos inglês, então traduzimos este diagrama para a língua portuguesa com o respectivo comentário. Assim, podemos ver como é que os nossos irmãos no passado estudaram diligentemente as Escrituras e eles, dirigidos pelo Espírito Santo, chegaram à compreensão das 7 trombetas. Podemos ver aqui tal e qual como eram interpretadas as 7 trombetas. Na primeira trombeta, Deus utilizou a Alarico. E esta primeira trombeta teve um período de 33 anos, que foram de 395 a 428 depois de Cristo. Na segunda trombeta, Deus utilizou a Genserico o Vândalo. E esta trombeta teve um período de 40 anos, que foi desde o ano 428 até o ano 460.
1968. No próximo estudo iremos abordar a terceira, quarta e possivelmente a quinta trombeta. Mas nós podemos observar aqui, neste texto, que o fogo é simbólico e não literal. E vemos também que alarico é mencionado na primeira trombeta. Também é mencionado genzerico na segunda trombeta. E assim são mencionados os nomes dados a quem Deus utilizou para que fossem tocadas estas trombetas. Por isso, concluímos e chegamos à definição de que os pioneiros adventistas tinham unidade na interpretação historicista das 7 trombetas. Podemos ver aqui neste slide que desde 1840 a 1844, começando com Guilherme Miller, com o seu livro Evidências das Profecias, e observamos aqui também o diagrama de 1842, concebido pelo irmão Josias Litz. E a Mensageira do Senhor diz-nos que este diagrama foi dirigido pela poderosa mão de Deus. Eles estavam em unidade entre 1840 e 1844. Eles tinham o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, o mesmo querer sobre as 7 trombetas historicistas. Na segunda linha, de 1844 a 1898, começamos pelo pioneiro Tiago White, no seu livro O Tocar das 7 Trombetas. Seguimos depois pelo pioneiro José Bates, com o livro Os Céus Abertos, seguindo depois as grandes nações atuais do pastor Alonso Xavier Jones. Continua depois o livro O Grande Conflito, publicado primeiramente em 1888, da Mensageira do Senhor. E no fim desta linha temos o livro do pastor Uriah Schmidt sobre Daniel e Apocalipse. E aqui também poderíamos incluir o diagrama de 1850, concebido pelo irmão Otis Nilko. E poderíamos dizer que todos eles, até esta data, estavam em concordância com as 7 trombetas historicistas. Ao observarmos a terceira linha, de 1898 a 1915, foi quando foi publicado pela segunda vez o livro O Grande Conflito, 4 anos antes da Mensageira do Senhor passar ao descanso. E temos também aqui o irmão John Logborog, com o livro O Grande Movimento Adventista. E se colocarmos também o pioneiro Stephen Haskell, com o livro A História do Vidente Patmos, notaríamos que todos estavam em absoluto acordo referente às 7 trombetas interpretadas historicamente. Eram historicistas 100%, mas a realidade das coisas é que nestes tempos atuais tudo mudou drasticamente. Bem afirmou o apóstolo Paulo na sua primeira carta a Timóteo, que vamos ler. Primeira a Timóteo, capítulo 4 e o versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Estamos precisamente neste tempo em que muitos escutam fábulas, escutam e ensinam interpretações de falsos mestres. Os falsos mestres fazem isto exatamente que nós estamos a ver aqui neste slide. Estes falsos mestres estão a ensinar que as 7 trombetas vão ser tocadas no lugar santíssimo. Se nós colocamos as 7 trombetas no lugar santíssimo, como podemos ver aqui nesta gravura, nós estaríamos a mover o altar de incenso para o lugar santíssimo. E nós teríamos que estar a colocar este móvel sagrado no lugar que não lhe corresponde. Significa que estaríamos a interpretar incorretamente os móveis sagrados nos seus lugares, ao colocarmos as trombetas depois do ano de 1844. Esta interpretação que nós estamos aqui a ver com as trombetas no futuro, depois de 1844, tem um total desacordo com a doutrina do Santuário Celestial. Nós temos deixado para vós evidências bem claras no dia de hoje. Se tu continuas a acreditar nesta falsa interpretação das trombetas no futuro, seguindo então os falsos mestres da atualidade, tu tens que mover especificamente este móvel para o lugar santíssimo. E acima de tudo, temos que tomar atenção no que é que vamos realmente ler a seguir. Este é o erro mais grave
que estão a cometer os falsos mestres que interpretam as trombetas depois de 1844. Vamos citar agora a sétima trombeta. E a sétima trombeta aparece no livro de Apocalipse, no capítulo 11 e nos versículos 15 e 16. Mas a sétima trombeta está no contexto do versículo 19. E vamos ver o que nos diz então Apocalipse, capítulo 11 e versículo 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos, que estão assentados nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. E agora vejamos o que nos diz aqui o versículo 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Mas sabemos nós o que é que ocorreu quando o templo foi aberto? Vamos a Apocalipse, capítulo 10, e aos versículos de 1 a 3. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, e como quando ruge um leão. E quando clamou, os 7 trovões emitiram as suas vozes. Quando vamos à interpretação historicista, encontramos que estes eventos estão a ocorrer entre 1842 e 1844. Mas vejam o que é que nos vai dizer o versículo 7 deste mesmo capítulo 10. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver por tocar a trombeta, tenhamos em atenção então que João volta a dar ênfase à sétima trombeta, que nos está a dizer que a sétima trombeta vai começar a ser tocada quando o sumo sacerdote passe do lugar santo para o lugar santíssimo, que historicamente sempre se foi interpretado que ocorreu em 1844, quando começa o juízo investigativo, quando depois desse grande desapontamento, Deus revelou uma cadeia de verdades em relação ao santuário. E voltemos ao texto bíblico. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Sabem o que é que têm que fazer também então aqueles que interpretam as trombetas no futuro? Terão que colocar à força também e novamente as 2300 tardes e manhãs. Porque as 2300 tardes e manhãs terminaram a 22 de outubro de 1844, precisamente quando começou o juízo investigativo. Mas é aqui que começa a ser tocada a sétima trombeta. Então, os futuristas também têm que colocar as 2300 tardes e manhãs no futuro e têm que calcular também um começo e um fim. E os que colocam a sétima trombeta no futuro também têm que colocar no futuro o desapontamento de 22 de outubro de 1844. Estamos a dar-nos conta até onde vai levar-nos esta perversa e demoníaca interpretação das trombetas no futuro? Estamos a destruir os fundamentos da nossa fé adventista, de Daniel capítulo 8 e versículo 14. Mas o mais grave de tudo, meus irmãos, é que já há algumas fações de alguns futuristas que estão já a colocar as 2300 tardes e manhãs como dias literais e no futuro, ao ponto a que estas pessoas chegaram. E eu conheço uma ou outra pessoalmente. Quando se começa a entrar e a crer nestas linhas diabólicas de ensinos, estes ensinos demoníacos continuarão a aumentar e a aumentar até não haver já qualquer possibilidade destas almas se arrependerem e saírem dessa teia satânica. É terrível. Se nós temos um falso conceito do ministério sacerdotal de Cristo, nós iremos perder a nossa vida eterna. E é a este grau que nós estamos a chegar, meus irmãos,
ao estarem muitos a interpretar as trombetas no futuro. Isto é muito grave, pois se não entendermos os marcos proféticos corretamente, estaremos completamente nas mãos do inimigo e assim iremos perder a vida eterna. Queria apresentar apenas alguns excertos de pequenos vídeos de alguns falsos mestres da atualidade. Vamos começar com um que tão mal tem feito ao povo adventista na atualidade, principalmente de língua portuguesa. Estou a referir-me ao Sr. Samuel Ramos, que até já mencionámos em estudos anteriores. Há alguns anos cheguei mesmo a estudar e a escutar este homem através dos seus escritos nas redes sociais. Mas pela graça de Deus me livrei das suas doutrinas enganadoras. Não tenho pessoalmente nada contra a sua pessoa, pois nem sequer o conheço pessoalmente. Mas é a minha obrigação, perante Deus e perante os meus irmãos, desmascarar as suas doutrinas e teorias que são baseadas no sistema de interpretação profética jesuíta dentro do adventismo contemporâneo. As suas teorias são tão contraditórias que poderíamos estar aqui a fazer vários estudos sobre tantas das suas heresias. Mas como estamos a abordar neste estudo a primeira e a segunda trombeta, gostaria que víssemos as contradições e falsos argumentos que este homem apresenta para nós não sermos enganados. Queridos, aqui no capítulo 8, verso 7, o primeiro anjo começa tocando as trombetas, a primeira trombeta. Na interpretação de Josias Litt, que interpretou as profecias das trombetas como sendo históricas, aplicando-as para o passado. Eles entendiam, e esta é a mais difundida, é a mais comum interpretação entre os adventistas do sétimo dia. Eles entendiam que a primeira trombeta não tem nada a ver com acontecimentos após o fechamento da porta da graça. Eles entendem como que as trombetas apontando para acontecimentos do passado. E a primeira trombeta é interpretada por Josias Litt e pela maioria dos teólogos adventistas como sendo as invasões que Alarico fez. A primeira trombeta para eles é Alarico. Alarico no ano de 410. Queridos, eu pergunto, aqui no capítulo 8, verso 7, que fala da primeira trombeta, está falando o nome de Alarico? Por acaso aqui existe o nome de Alarico? Não. Então nós não podemos dizer que é Alarico, porque eu não posso interpretar a profecia bíblica. Eu tenho que deixar que a profecia interprete a profecia, a Bíblia interpreta a Bíblia. Aqui diz o capítulo 8, verso 7, e o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. O que é que tem isso a ver com Alarico em 410? Nenhuma relação. Sabem, queridos, que nós não podemos acrescentar nomes na Bíblia, não podemos acrescentar nenhuma palavra na Bíblia, nem tirar nenhuma palavra. Dentro destes falsos mestres do futurismo, não existe consenso entre eles sobre várias coisas em relação às trombetas e outros assuntos também. Mas, por exemplo, em relação às trombetas, uns dizem que as trombetas só começam após o tempo de graça terminar e outros dizem que não. Tudo aquilo é uma autêntica Babilónia, pois cada um ensina conforme lhe apetece e não com um que está escrito. Este senhor Samuel Ramos diz que as trombetas são tocadas depois do tempo de graça terminar e que são contrafações de Satanás para com as 7 pragas finais. Gostaríamos de saber onde é que este homem se baseia para fazer tal afirmação de que as trombetas são contrafações de Satanás. É que pelas Escrituras ele não dá nem uma prova. Isto é uma autêntica blasfémia o que este homem fala. Mas infelizmente a maioria dos seus seguidores nem sequer se dão ao trabalho de pesquisar o que ele afirma. Dizer também que as trombetas estão após o tempo de graça, que propósito terão então as 7 trombetas estarem após o tempo de graça, quando no fim de contas são os juízos de Deus para com o Império Romano ou para a Igreja Católica Romana, ou como para ele diz, para outros indivíduos. Depois este homem, quando lhe convém,
diz que alguns aspectos são literais e outros são simbólicos. É uma autêntica manta de retalhos e uma catadupa de incoerências, porque não se baseia num está escrito. Vejamos então alguns pormenores aqui neste vídeo sobre o que Samuel Ramos nos diz sobre a primeira trombeta. Então aqui o Sr. Samuel Ramos tenta fazer crer a todos os adventistas menos informados que foi só Josias Lites que inventou e proclamou a mensagem das 7 trombetas de Apocalipse na sua interpretação histórica. Mas como já vimos neste nosso estudo, isto é falso, pois temos vários outros pioneiros que também pregavam o mesmo. E mesmo aqui também incluímos a mensageira do Senhor, a irmã Ellen White. Depois ele diz que os pioneiros pregavam que as 7 trombetas terminariam em 1844. Mais uma mentira que iremos desmascarar ao longo do nosso estudo. E então, para surpresa nossa, ele diz então que como a palavra do personagem Alarico não se encontra na Bíblia, não podemos crer que Alarico está ligado à primeira trombeta, pois para ele isso seria acrescentar palavras que a Bíblia não diz. E então continua a utilizar o mesmo falso argumento para com as trombetas seguintes, referentes a Genzerico, a Átila, a Doacro e Maomé. Mas que argumento tão débil e fraco, Sr. Samuel Ramos. Então o que é que diríamos de, por exemplo, Alexandre o Grande, que dominou o mundo na sua época? Não, como não está na Bíblia, a palavra Alexandre o Grande, então não podemos interpretar aí na profecia de Daniel como sendo esse grande rei da Grécia. Mas vamos ver o que o Sr. Samuel Ramos diz no seu livro Revelações de Daniel, volume 1, na página 208, por exemplo. Vamos ler só a parte sublinhada a vermelho. A profecia predisse a morte prematura de Alexandre o Grande. Mas como é que pode produzir a profecia a morte prematura de Alexandre, seguindo o seu raciocínio que fez, por exemplo, para Alarico? É que também o nome de Alexandre não se encontra na Bíblia. Então o Sr. Samuel Ramos também está a acrescentar algo que a Bíblia não diz. Ou porventura as suas regras que o Senhor utiliza são usadas só quando lhe convém e quando lhe interessa. Os seus livros sobre Daniel e sobre Apocalipse estão cheios de exemplos destes pela sua parte. Mas vamos ver mais um ou outro exemplo das suas incoerências. No mesmo livro, Revelações de Daniel, no volume 1, mas, por exemplo, na página 81 e 82, o Senhor menciona que o 4º reino é Roma. Mas Roma não está escrito na Bíblia. Portanto, pelo seu raciocínio, não podemos acrescentar palavras que não estão na Bíblia para as interpretarmos. Depois menciona que os 10 dedos da estátua se referem à França, Alemanha, Suíça, Portugal, África, Espanha, Inglaterra, Itália, parte da Itália. Mas onde é que está escrito na Bíblia a palavra França, Alemanha, Suíça, Portugal, Inglaterra, etc.? Não existem, Sr. Samuel Ramos. Então seja coerente apenas com aquilo que ensina da profecia bíblica e não invente. Mas então, se chegássemos às suas aplicações especulativas sobre Apocalipse capítulo 17 e referente aos 7 reis, aí gostaríamos então de lhe perguntar onde é que se encontra os nomes desses 7 papas desde 1929 que o senhor os aplica assim. E o senhor cita até os nomes desses 7 papas. Onde é que estão eles escritos na Bíblia? Em lado nenhum, só na sua imaginação. Por isso, essa teoria especulativa que o Senhor ensina é mais uma invenção criada pelo Senhor e que sempre que um desses papas morre e é eleito um novo papa, o Senhor faz uma geringonça e altera a sua interpretação para não ser passado por um falso profeta, que infelizmente é o que o Senhor é. Podemos aplicar muitos outros exemplos em que não são mencionados determinados nomes, de determinados personagens ou de determinado reino na Bíblia. Temos o exemplo da besta que saiu do mar de Apocalipse 13, que se refere ao papado. A besta que sai da terra, também de Apocalipse 13, que se refere aos Estados Unidos da América.
Por exemplo, também em Daniel temos o chifre pequeno, que se refere ao papado. E então não faltariam aqui outros exemplos, e alguns dos quais o Senhor até os aplica corretamente. Seja pelo menos coerente com aquilo que ensina, Sr. Samuel Ramos. O que o Senhor está a dizer ao fazer a sua interpretação completamente desenquadrada das Escrituras e segundo o método de interpretação futurista, que é o método utilizado pelos jesuítas, e realço, é o método utilizado pelos jesuítas logo após a Contra-Reforma do 16º século, e sobre isto nós já fizemos um estudo com provas históricas daquilo que estamos a afirmar, e voltamos então a dizer que o Senhor está a dizer que os pioneiros se enganaram, que a mensageira do Senhor também se enganou, pois era assim que ela interpretava as Escrituras. O Senhor está a querer dizer praticamente de que aqueles que levantaram o movimento adventista do sétimo dia eram homens que se enganaram na sua interpretação historicista das 7 trombetas. E neste pequeno vídeo, que são retiradas apenas uma parte, o Senhor deita por terra a mensagem historicista, deita por terra os nossos pioneiros, deita por terra a mensageira do Senhor ao dizer que todos eles se enganaram. O Senhor também nos seus livros que escreveu e que eu já os li de capa a capa, especialmente os de Apocalipse, afirma que as trombetas podem ter uma dupla aplicação. Então, mas como é que é possível confirmar tal coisa? Se, como o Senhor diz que os pioneiros se enganaram, como pode haver uma dupla aplicação então naquilo que eles escreveram com o que o Senhor hoje e muitos outros falsos profetas como o Senhor dizem que têm uma dupla aplicação? Como é que pode haver uma dupla aplicação naquilo que metade é mentira? Mas confirmamos isto que o Senhor escreveu no livro Revelações de Apocalipse, volume 2, página 22. Vejamos o que o Senhor diz. Os que preferirem interpretar as trombetas historicamente deverão também admitir que, neste caso, elas então possuem dupla aplicação. Então o Senhor diz que os pioneiros estão equivocados. E então, como é que pode afirmar nos seus livros que as trombetas também podem ter uma dupla aplicação, ou seja, histórica e futurista? Se a aplicação histórica está errada para o Senhor, então como é que pode ter uma dupla aplicação, Sr. Samuel Ramos? E como é possível que, de acordo com os pioneiros, a mensageira do Senhor e as Escrituras, sabemos isso, que já estamos sob a 7ª trombeta que se iniciou em 1844 e culminará com o final do milénio com a destruição dos ímpios, como é possível que durante a 7ª trombeta sejam tocadas novamente as 7 trombetas? Isto é uma doutrina de demónios. Só é possível entendermos isto dessa forma. Isto é uma tremenda incoerência. No mesmo vídeo que este senhor fala sobre as 7 trombetas, ele também diz que elas são uma contrafação satânica. Mas, por questões de tempo, não apresentamos todo o vídeo. Mas deixamos aqui o link para aqueles que queiram confirmar aquilo que ele está a ensinar. Mas temos aqui então este slide que retiramos do site do Sr. Samuel Ramos, onde mostra precisamente que ele ensina que as 7 trombetas são uma contrafação satânica. E ele chega ao ponto de equiparar a imitação das 7 pragas do Egito, feitas por Satanás, como as 7 trombetas, vindo então da parte de Satanás para contrafazer as últimas 7 pragas. Mas pelo livro de Patriarcas e Profetas, no capítulo sobre as pragas do Egito, a mensageira do Senhor deixou bem claro que Satanás só conseguiu imitar em parte 2 delas, que foi a praga da água tornada em sangue e a praga das rãs. Mas uma coisa também temos que ver, é que as trombetas foram tocadas pelos anjos por ordem de Deus e não pela ordem de Satanás. Por isso, o que este homem ensina é uma autêntica blasfémia, pois é isso mesmo o que esse homem faz, atribuir as ordens e os juízos de Deus ao próprio Satanás. Imaginação a este homem não lhe falta, mas provas bíblicas daquilo que ensina é que ele não apresenta, porque não existem. Mas para aqueles que gostam da especulação, estas fábulas encaixam muito bem.
mesmo não questionando nada do que aquilo que ele ensina. Mas para eles o que importa é o que diz o pastor e não o que dizem as Escrituras. E quanto mais especulação eles apresentam, mais excitados eles ficam. E é disso que eles gostam, infelizmente. Excitação e de algo sempre novo e especulativo. É muito triste estarmos a afirmar isto, meus irmãos, mas é a realidade da maioria do povo que nós temos. Nós lemos em Apocalipse, no capítulo 8 e nos versículos 2, 3 e 4, que as 7 trombetas saem do lugar santo e são tocadas no lugar santo. O que entrega as trombetas é o Filho de Deus e está diante do altar de incenso de ouro. Enquanto isso, lembremos também que em Apocalipse, no capítulo 15 e no versículo 1, e depois formos aos versículos adiante, observaremos que as 7 pragas saem do lugar santíssimo do santuário celestial. Portanto, não existe qualquer relação das 7 trombetas com as 7 últimas pragas. Estamos então a dar-nos conta de que estes homens, se nós não estudarmos atentamente o assunto do santuário, eles nos podem enganar? Durante esta nossa série de estudos, iremos apresentando alguns flashes de vídeos destes mestres do engano. Vamos agora ver este outro falso mestre de nome Daniel Cúcaro, de nacionalidade argentina. Este senhor, além de interpretar Daniel e Apocalipse, também com o método de interpretação futurista e jesuíta, ele também não crê na divindade bíblica de 3 pessoas distintas. Mas vamos apenas focar-nos no estudo sobre as 7 trombetas. O vídeo está em espanhol, mas legendamos as partes que vamos apresentar em português. Vejam como ele vai interpretar a primeira e a segunda trombeta. La advertencia vino antes. Una vez que se cerró la puerta del arca, ya no tenía sentido que hubiera más advertencias. Lo mismo ocurre con las trompetas y las plagas. Las trompetas son advertencias y ejercen su sacudimiento, su dolor, su destrucción sobre una parte limitada del planeta para que el resto del planeta pueda todavía arrepentirse. Así como la segunda trompeta dice que toca sobre el mar, dice que hay algo como un gran monte ardiendo en fuego que fue precipitado en el mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre, murió la tercera parte de los seres vivientes. En el caso de la segunda copa, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que había en el mar. Esto es sencillo de ver. Ustedes ven la correlación entre una trompeta y una plaga. Vejam que logo no início este senhor coloca as trombetas ainda dentro do tempo de graça. Mas Samuel Ramos diz que elas só são tocadas depois do encerramento do tempo de graça. Nem aqui estes futuristas se conseguem entender. Cada um diz uma coisa diferente. São imensas as contradições entre eles. Mas, mais uma vez, dizemos que se nós não estudarmos por nós próprios a doutrina do santuário, facilmente seremos enganados por estes mestres do engano. Vamos ver agora o segundo vídeo de Daniel Cúcaro. E agora reparem bem no método de interpretação que ele vai usar. El tercer ángel dice que cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Esto bien puede ser un cometa. De hecho, el comentario bíblico dice exactamente eso. Capítulo 8, versículos 10 y 11, una gran estrella, un gran cometa, un astro de grandes proporciones, dice en el comentario bíblico sobre este tema. Así que, en realidad, no estamos diciendo nada que ya los estudiosos de la Iglesia Adventista no hayan dicho. Simplemente lo estamos poniendo en un contexto actual, muy actual, porque estoy seguro que algunos de ustedes pueden haber visto alguna película hecha por Hollywood con respecto a eso. Por ejemplo, Impacto Profundo, que habla de la caída de un asteroide sobre el planeta Tierra. Y hago referencia a esto, aunque mucho no me gusta hablar de Hollywood, porque sabemos quién está detrás de Hollywood,
pero la mente maestra que está detrás de Hollywood también lee la Biblia. El enemigo de Dios conoce la Biblia mucho mejor que nosotros y él sabe también ciertas cosas que pueden llegar a pasar y que él trata de presentarla delante del mundo de la manera que él sabe, a través de películas o a través de sus hechiceros o a través de sus astrólogos. Dios lo hace a través de sus profetas. Depois de vermos este vídeo, eu tenho muita dificuldade em entender como é que as pessoas, como é que muitos adventistas podem acreditar nisto. Como é que podem utilizar a interpretação de Hollywood, dos filmes, e como podem fazer comparações, tal como ele mencionou, as interpretações de feiticeiros, de astrólogos, dos filhos do diabo, para ajudar-nos a entender as 7 trombetas e colocá-las no futuro. Como podem dizer que a primeira e a segunda trombeta devemos então interpretá-las como vê Hollywood? Meus irmãos, também poderíamos apresentar aqui outras evidências de Samuel Ramos que fala que vai haver, sem sombra de dúvida, uma terceira guerra mundial numa das trombetas e que a China é que vai provavelmente ter um exército mundial que vai liderar essa batalha. Estas mentes estão completamente dominadas pelo especulativo e por outro espírito que não vem de Deus. Mas o que me deixa muito triste é ver que estes homens têm tantos seguidores que, juntamente com eles, se não se arrependerem e voltarem para os caminhos do Senhor, todos se perderão. Meus queridos irmãos, abram os olhos e não se deixem enganar. É tempo, mais do que tempo, de nos voltarmos para as Escrituras Sagradas, para os testemunhos e também colocar-nos a estudar os livros dos pioneiros. Já basta que a verdade seja pisoteada por estes mestres do engano, anulando a doutrina do santuário, anulando outras doutrinas bíblicas, anulando o espírito de profecia, anulando os escritos dos pioneiros. Pelo amor de Deus, levanta-te. Eu fico até sem palavras, pois não sei como é que pessoas podem acreditar nestas barbaridades, como podem ser tão embriagados com o vinho de Babilónia. Vamos ver o último vídeo deste senhor Daniel Cúcaro. Más o menos, con toda esta información, nosotros nos damos cuenta quiénes son estas langostas. Si el rey de ellos es el ángel del abismo, entonces estos son demonios, presentados con algunas características físicas que en cierta manera nos hacen recordar también las películas de Hollywood, donde Satanás muestra cómo sería una invasión extraterrestre. Yo pienso que esto en realidad es una invasión intraterrestre, o sea, salidos del abismo, disfrazados como seres de otros planetas, como se nos ha mostrado en las películas, para atacar a la gente y hacer sufrir a aquellos que tienen la marca de la bestia. Satanás empieza a usar todo su poder para dominar al mundo. ¿Cuál es la intención de esto? Procurar que la gente pida un libertador. Recuerden, hasta este momento, hasta la 5ª trompeta, todavía no apareció el anticristo. Pero ya la gente está siendo marcada con la marca de la bestia. Pero todavía no apareció el anticristo. ¿Cuándo alguien pediría la ayuda de un ser sobrenatural? Pues cuando nos enfrentemos a una amenaza extraterrestre que no podemos comprender, no podemos dominar, es muy superior a todas las fuerzas humanas, y entonces lo que está haciendo el sonido de la 5ª trompeta es preparar el terreno para la presentación de Satanás como el anticristo, que viene a liberarnos después de 5 meses literales, 150 días literales, de golpear al planeta Tierra. Entonces va a hacer su aparición el anticristo, diciendo que es Jesús que viene a salvarnos. Podemos aqui ver que ele disse que na 5ª trombeta existe uma invasão extraterrestre. Olhem, nem sabemos se devemos de rir ou de chorar.
infelizmente, utilizam métodos surpreendentes que nos deixa sem palavras. E sabem o que é mais triste? É que as pessoas acreditam em Samuel Ramos, em Daniel Cúcaro, em David Gates, em Hugo Gambetta, que também veremos em estudos seguintes. Como é possível adventistas do sétimo dia acreditarem em homens destes? Este homem fala aqui de uma invasão extraterrestre. O que é que aqueles que acreditam nas invasões extraterrestres sabem quem são? São os satanistas, os espiritualistas. Se nós fizéssemos uma busca na internet, este livro que estamos aqui a apresentar a capa e que tem como título Exo Vaticana, que é publicado pela Igreja Católica Romana, neste livro eles têm aqui um estudo onde dizem que estão à espera de uma invasão universal de extraterrestres que vão trazer mensagens desde o céu até este planeta. E nós poderíamos ver aqui que eles estão a enfatizar o estudo dos extraterrestres porque eles acreditam que existem extraterrestres. Mas até este ponto nós chegamos como adventistas, de colocar a ficção científica na interpretação da palavra de Deus. Se hoje os pioneiros fossem vivos, incluindo a Mensageiro do Senhor, eu tenho a certeza que eles fariam frente, tal como a Mensageiro do Senhor fez frente à falsa doutrina do Dr. Kellogg sobre o templo vivente, sobre a apostasia alfa. E estou completamente seguro de que ela diria aos adventistas que deixassem de estudar, que deixassem de ler os artigos destes homens, porque eles são completamente apóstatas. E também estou completamente convicto de que ela não se calaria, que ela se levantaria defendendo a verdade. Quanta falta nos faz, meus irmãos, de homens e mulheres de valor para denunciarem um erro. Por isso, damos graças a Deus que o Senhor está levantando obreiros em todo o mundo para serem atalaias e denunciarem estas heresias e, simultaneamente, proclamarem o verdadeiro Evangelho. Não podemos ser cães mudos. Temos que ser valentes, sermos fiéis a Deus e não termos receio de chamar o pecado pelo seu nome e denunciar a apostasia. Denunciar estes homens apóstatas, como vimos nestes vídeos, e também denunciar a vários ministérios apóstatas que somente estão adulterando as Escrituras. Por isso, para terminar, faço-te o seguinte chamado. Meu irmão, minha irmã, esperamos que continues a nos acompanhar já no próximo estudo sobre a terceira, a quarta e a quinta trombeta à luz da palavra de Deus, dos testemunhos e dos pioneiros. E vais dar-te conta como a interpretação histórica encaixa completamente na profecia, acompanhada dos 7 selos, das 7 igrejas e, sobretudo, do santuário. Agradecemos a todos por nos terem acompanhado e termos chegado até este momento. Damos graças a Deus por Ele nos ter permitido que esta mensagem, assim como chegou a nós, também está a chegar a vocês, meus queridos irmãos. Que a glória e a honra seja para o nosso Deus. Abre os olhos, não te deixes enganar. Vai por ti mesmo à palavra de Deus. Esquadrinha e, em nome de Jesus, em nome do Deus Todo-Poderoso, rejeita a doutrina que não venha de Deus e da sua palavra. Que Deus nos ilumine em toda a verdade e até ao nosso próximo estudo.